Olá, queridos alunos, eu sou o professor Paulo Lemos e pertenço ao Sistema Farias Brito de Ensino, nessa grande parceria com a Editora Moderna. Hoje, na nossa videoaula, iremos falar sobre campo magnético, assunto empolgante, assunto que relaciona com muita frequência a física com a vida cotidiana das pessoas, tá bom? A modernidade. E vamos lá. Nossa aula de hoje, repito, campo magnético. Acompanhem comigo. Pessoal, na nossa primeira animação, nós temos aqui uma bateria ligada através de fios condutores e um interruptor. Essa experiência, de forma casual, foi realizada com Oersted. Ele estava medindo corrente elétrica e, por pura coincidência, sobre a bancada dele havia um ímã, na verdade, uma bússola. E quando ele ligou, pessoal, o interruptor e passou uma corrente elétrica, notou ele que a bússola sofria deflexões. Professor, quer dizer que a bússola estava sendo influenciada pela corrente no fio condutor? Claro que sim. Então, pessoal, surgiu aí uma coisa fantástica, chamada eletromagnetismo. Porque há muito tempo atrás se conhecia que um ímã permanente criava em torno de si um campo magnético, mas não se sabia que a passagem da corrente elétrica em um fio condutor também gerava aí um campo magnético. Então foi Oersted que, de forma experimental, observou este fato. A passagem da corrente elétrica em um fio condutor gerava em torno dele um campo magnético. Vamos lá, acompanhe aqui comigo, por favor. Então, pessoal, o campo magnético ele existe em torno de um ímã permanente e também existe em torno de um fio condutor. Todo fio condutor percorrido por uma corrente elétrica, ele cria em torno de si um campo magnético. Se você inverte o sentido da corrente, também é invertido o sentido do campo magnético. Então, pessoal, repare, dois fatos importantes. Existe campo magnético em torno de ímã permanentes e existe campo magnético em torno de fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. Prosseguindo. Então, campo magnético, pessoal, é a região ao redor de um ímã permanente ou em torno de cargas elétricas em movimento, ou seja, em torno de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. Observem aqui, se você pegar um ímã que tem polos norte e sul e voltar o polo norte de um ímã para o polo sul, vai ocorrer entre eles uma atração. Ou seja, polos de nomes contrários se atraem, o norte de um ímã atrai o sul de outro. Se você tem aqui norte voltado para o norte ou sul voltado para o sul, vai haver entre eles uma repulsão. Então, pessoal, não esqueçam, polos de nomes contrários se atraem e polos com o mesmo nome, eles se repelem. Prosseguindo. Inseparabilidade de um ímã. Se você tem um ímã, pessoal, norte e sul, e você secciona este ímã, poderia se pensar que você iria separar o polo norte de um ímã. Não, você gera aí dois ímãs, norte e sul, norte e sul. Se você continuar seccionando, você vai ter dois novos ímãs para cada seção e assim por diante. Então, os polos de um ímã, eles não podem ser o que, hein, pessoal? Separados, tá bom? Jamais. Quando você secciona um ímã, você gera aí dois ímãs, cada um com seu polo norte e cada um com seu polo sul. Os polos de um ímã são inseparáveis. Se cortarmos um ímã, os polos norte e sul não ficam isolados. Na parte correspondente ao polo norte, aparece um polo sul. E na parte correspondente ao polo sul, primitivo, aparece o polo norte. Pessoal, reparem aqui, por favor. A gente tem aqui um material ferromagnético, né? Então, na verdade, todo o material é composto de átomo e cada átomo, pessoal, comporta como sendo um pequeno ímã. Se você tem um material não magnético, cada ímã, eles são orientados em todos os sentidos. Consequentemente, o material ferromagnético ou simplesmente magnético, os ímãs podem ser orientados na influência de um campo magnético. Reparem aqui, por favor. Você tem um prego
que é o material ferromagnético. Os átomos estão orientados em todos os sentidos. Se você aproxima o ímã, você imanta este prego, que é composto de ferro, e, consequentemente, todos os ímãs passam a ser orientados num único sentido. Então, pessoal, a inseparabilidade, isso ocorre porque a orientação magnética está nos átomos de cada material. Cada átomo comporta-se, portanto, como sendo um pequeno ímã. Linhas de força ou linhas de campo. Nós temos aqui, pessoal, o polo norte e o polo sul de um ímã, e em torno dele existe esse campo magnético. Pessoal, o campo magnético, ele é sempre orientado do polo norte para o polo sul. Sempre. Ele sai do polo norte e vai para o polo sul de forma externa. Está aqui um ímã e vamos orientar o seu campo, tá bom? Reparem aí, pessoal. Sempre saindo do polo norte e indo para o polo sul. Então, linhas de força são linhas fechadas que saem do polo norte e chegam ao polo sul. Sua concentração indica a intensidade do campo magnético. Quanto mais concentrado, maior vai ser as linhas de força, maior vai ser a intensidade do campo magnético. Pessoal, campo magnético criado por uma corrente elétrica em um fio. Por favor, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque se você tem um fio condutor e através desse fio passa uma corrente elétrica, vai ser gerado um campo magnético em torno. Professor Paulo Lemos, e como é que a gente encontra este campo magnético? A gente encontra através de uma regra chamada regra da mão direita. Acompanhem comigo. Pessoal, nós temos aqui um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. E como é que é esta regra da mão direita? Você segura o fio condutor com a mão direita, está aqui, o polegar no sentido da corrente e os outros dedos indicam o campo magnético. Não está aqui, pessoal. Envolve-se a mão direita no fio condutor, o polegar indicará o sentido da corrente e o restante dos dedos indicará o sentido do campo magnético. Então, reparem aqui, pessoal, nós temos aqui este fio condutor e vou colocar aqui uma corrente elétrica, tá? No sentido para cima. Então, se tem uma corrente para cima, você vai envolver a sua mão direita neste fio, o polegar no sentido, e em torno dele vai ter um campo magnético com essa orientação. Se você inverter o sentido da corrente elétrica, inverte-se o sentido do campo, porque o polegar agora vai estar indicando o sentido da corrente e os outros dedos o campo magnético. Bom, pessoal, e como é que se encontra o valor do campo magnético criado em torno de um fio condutor? Acompanhe. Nós temos aqui este fio condutor percorrido por essa corrente, em torno dele vai existir esse campo magnético. Veja a figura. Está aqui o fio condutor percorrido por essa corrente e aqui o campo magnético circular em torno dele. Cada ponto tangente a este círculo, nós vamos ter o campo magnético. Professor, e como é que se encontra este campo magnético? Pessoal, a intensidade do campo magnético depende diretamente da corrente. Se existir corrente, vai existir campo magnético. Também depende da distância que vai do centro do círculo até ao ponto considerado. Quanto maior a distância, menor vai ser este campo. Então, o campo e a distância do centro até o ponto considerado são grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, esta constante μ é chamada de permeabilidade magnética, que depende do meio que envolve o fio condutor. Se o meio for vácuo, o seu valor é 4π vezes 10 a menos 7 unidades do sistema internacional. Então, pessoal, repetindo, todo fio condutor cria em torno de si um campo magnético, e esse campo é diretamente proporcional à intensidade corrente e inversamente proporcional à distância, que vai do centro do fio ao ponto considerado. Professor Paulo Lemos, e se existir uma espira circular? Está aqui, pessoal, uma espira circular, percorrida por uma corrente. Como é que eu encontro o campo magnético no interior da espira? Regra da mão direita. Você segura o fio com a mão direita, com esse polegar no sentido da corrente, os outros dedos vão indicar o campo magnético. Reparem aqui. Pessoal, nesse caso o campo vai estar saindo e a sua simbologia vai ser um pontinho.
Se o campo fosse entrando, se a corrente tivesse sentido contrário, o campo seria entrando, seria esta simbologia, tá? Então, pessoal, se você tem uma espira e ela é percorrida por uma corrente elétrica, ela vai criar em torno de si um campo magnético. Então, essa espira vai se comportar como se fosse um ímã permanente, criando um campo magnético em torno dela, tá bom? Professor Paulo Lemos, e como é que a gente encontra o valor do campo magnético criado no centro de uma espira? Este campo magnético está aqui, vai depender da corrente. Se aumenta a corrente, aumenta o campo e vai depender deste raio. Quanto maior o raio da espira, menor vai ser a intensidade do campo no centro, tá bom? Então, campo é μ que multiplica I sobre 2Rs, onde μ é a permeabilidade magnética. Professor Paulo Lemos, e para fechar, se você tem um solenoide, o que é um solenoide? É um conjunto de várias espiras, tá bom? Então, professor, e como é que eu analiso? Basta que você analise uma espira. Eu vou ligar aqui. Note que o fio aqui está desligado, eu vou ligar aqui ao terminal negativo, começa a passar uma corrente elétrica com esse sentido aí, né? Nós temos aqui, portanto, uma corrente elétrica, reparem, que vai gerar um campo magnético. E a bússola colocada aqui próximo percebe a presença desse campo magnético. E qual é o vetor campo magnético no interior? Está aí, pessoal, o vetor verde, tá? Se eu inverter aqui a polaridade, observem todos, vai inverter o sentido do campo magnético. Invertendo aqui a polaridade, o vetor vai ter sentido contrário, porque você analisa o campo no interior do solenoide. Basta que você analise uma espira, você segura com a mão direita e olha que o campo aqui, no caso, vai ser orientado para a direita, porque a corrente tem esse sentido aqui. Segura o fio com a mão direita e você vai encontrar o campo no seu interior, tá bom? Paulo Lemos, quer dizer que um solenoide é o conjunto de várias espiras? Sim. E como é que se encontra o campo magnético dentro deste solenoide? O campo depende de quem? Da corrente. Se tem corrente, tem campo magnético. Depende também do número de espiras por comprimento. Quanto maior, pessoal, for o número de espiras por comprimento, maior vai ser a intensidade do campo magnético, tá bom? Então, campo depende diretamente da corrente, isso no solenoide, e depende também diretamente do número de espiras por comprimento. Então, pessoal, na aula de hoje, nós falamos de campo magnético. Falamos do campo magnético criado por um ímã permanente, de suas polaridades. Vimos que polos com nomes contrários se atraem e com o mesmo nome se repelem. Vimos também que todo fio percorrido por uma corrente cria em torno de si um campo magnético. A gente vai ter o campo magnético criado por um fio condutor retilíneo, um campo magnético criado por uma espira e o campo magnético criado por um solenoide. E vimos como encontrar a intensidade deste campo magnético nessas três situações. Então tá aí, pessoal. Sobre campo magnético, tenho certeza que você, com a aula de hoje, vai ter clareado o seu entendimento sobre este assunto. Até o nosso próximo encontro.